Uma boa noite a todos. E roguemos ao nosso Mestre Jesus e sua equipe espiritual que possa estar conosco esta noite e que esse encontro possa ser muito especial para todos nós. Que possamos sair daqui muito melhores do que quando entramos. Esse é o nosso grande esforço nesta noite de hoje. Nesse estudo que nós vamos empreender nesta noite sobre como é que nós podemos entender melhor o que nos acontece no nosso dia a dia. De onde que vem tudo que nos acontece, não só essas vicissitudes que nós consideramos negativas, as aflições, mas também até as bênçãos que recebemos. Tudo tem um sentido na nossa vida, tudo. Nada está aqui por acaso. Esse rapaz aqui é o Carlos. Carlos, ele era um jovem comum, um jovem cheio de esperanças, um jovem bastante ativo, que em sua época encerrava os estudos de ensino médio, terceiro colegial em sua época. E ele era um rapaz considerado assim um exemplo dentro da sua família. Ele era responsável, ele era estudioso, ele era educado, ele era culto, carinhoso. Seus pais o amavam profundamente, sua família também o considerava um exemplo de jovem, um exemplo de uma juventude saudável, como se diz. Tão saudável e tão responsável que seu avô, então, propôs um dia fazer o seguinte: Carlos, vou te dar um presente. Vou te dar uma moto de presente. Porque você é responsável, você é um cara legal, você só tem bons amigos, você não está metido aí em baladas, nem em bebedeiras, e nem nada que vai desabonar, não é? A sua responsabilidade. Então nós vamos te presentear com essa moto aqui. Vai ser bom para você que vai entrar na faculdade, porque nós temos certeza que você vai entrar na faculdade, porque com as suas notas não tem outro jeito. Você também vai poder passear, poder auxiliar a sua família, se divertir aí com mais tranquilidade. Ok. O Carlos então estava dando um passeio, um amigo passou por ele de carro, cumprimentou, pararam no sinaleiro, conversaram um minutinho ali sobre alguma coisa. Quando o sinal ficou verde, o Carlos seguiu, mas ele não estava preparado para isso aqui. Então, um caminhão, guiado por um motorista embriagado em alta velocidade, que desrespeitou as leis de trânsito, não viu o Carlos na sua moto e simplesmente o atropelou. Lançou ele longe, com moto e tudo. Foi um acidente grave. O motorista fugiu. Quem socorreu o Carlos nesse instante foi o seu amigo, que havia passado por ele no sinaleiro, que haviam conversado no instante. Chamou a ambulância, Carlos foi logo resgatado e encaminhado ao hospital. Tudo muito rápido. Mas o próprio Carlos, ele vem narrar para a gente que não se recorda muito bem desse acidente. Porque ele diz que no momento do impacto, uma visão se acometeu na sua mente. Ele foi envolvido por uma visão do seu passado. E ele diz que no momento que ele era lançado pelo acidente, ele se recordou do seu passado, da sua infância, do cachorrinho que teve na sua casa quando era criancinha. Se lembrou das brincadeiras com seus pais, se lembrou das suas irmãs, de um peixinho que ele tinha, e foi se recordando que foi crescendo, uma juventude saudável, cresceu muito bem, só boas recordações. Lembrou-se de quando ele estava no colégio, e um de seus amigos de sala era espírita. E como ficaram amigos, o colega o convidou a frequentar a mocidade espírita. E o Carlos, então, foi a um centro espírita, participou da mocidade, da evangelização, adorou a doutrina espírita, se tornou espírita. Nesse instante, o Carlos ele narra que foi se recordando da doutrina espírita, das evangelizações, das músicas, do violão, se lembrando do grupo, e aí ele foi retornando à sua realidade, foi se tornando mais consciente. E ele narra que ao seu redor, ele foi reconhecendo ali um ambiente hospitalar, um quarto de hospital, alguma coisa estava acontecendo ali, uma movimentação. E ele viu ali vários médicos operando uma pessoa. E ele ficou sem entender o que tinha acontecido durante algum tempo, até então que ele caiu na real. Carlos tinha um conhecimento espiritual. E no mesmo instante, a primeira coisa que ele pensou, será que eu desencarnei?
Será que sou eu ali, naquela mesa cirúrgica? Será que eu estou entre a vida e a morte? Então que ele ouve o nome dele ser chamado. Carlos. Carlos, estou aqui para te ajudar. Então ele vê uma figura luminosa ao seu lado, alguém que ele não conhece, não sabe quem é, mas como é espírita e tem algum conhecimento da doutrina espírita, ele diz, deve ser o meu mentor, acho que ele veio me buscar. E ele fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu desencarnei. E o mentor então diz o seguinte, olha Carlos, você não desencarnou ainda, mas o seu corpo não está nada bem. Seu corpo está muito mal e você corre sérios riscos de desencarnar. E o Carlos então diz o seguinte, olha, eu não posso desencarnar agora, mas de jeito nenhum que eu desencarno. Porque veja só, eu sou espírita, eu frequento a mocidade, frequento casa espírita, eu sou espírita, mas lá em casa só eu sou espírita. Olha, minha mãe não é espírita, meu pai não é espírita, minhas irmãs não são. Não deu tempo ainda de eu levar eles para a doutrina. Eu preciso de mais tempo. Eu não cumpri ainda o que seria a minha missão. O mentor então faz uma reflexão de alguns instantes e fala o seguinte, Carlos, você pode até voltar, sabe? Mas não tem como você voltar como você era. Porque o seu corpo está muito danificado. Podem haver sequelas terríveis desse acidente. Com certeza a sua vida daqui em diante não será a mesma. Mas o Carlos, ele não fraqueja. Olha, eu vou voltar de qualquer jeito. Do jeito que estiver, do jeito que puder. Do jeito que vocês permitirem que eu volte. Do jeito que meu corpo estiver. E o mentor diz o seguinte, ok, então, muito bem, pode ir lá. E é o que acontece. Carlos recebe a sua segunda chance na vida, a sua segunda vida. E o Carlos diz que não houve arrependimento nesse instante. Ele realmente retornou ao corpo físico, retornou como deficiente físico e mental, e passou a viver sua vida normalmente. E o Carlos diz que não se lembra nem muito bem dessa época em sua vida, porque diz ele que era tudo tão bom, diz ele que ria de tudo, todo mundo tratava ele muito bem, todo mundo ria, brincava com ele. Diz ele que o ruim foi só a fisioterapia, que doía um pouco, mas de resto estava tudo legal. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Porque quando ele teve alta do hospital e voltou para casa, seus amigos da mocidade espírita começaram a visitá-lo frequentemente. E aí eles iam lá fazer um culto do evangelho no lar, iam lá tocar violão, cantar. Sua mãe os recebia muito bem, é claro, porque eles auxiliavam seu filho, que adorava o grupo. Eles ainda auxiliavam ele na fisioterapia. Até que a mãe foi se interessando pela doutrina espírita, vendo ali o empenho do pessoal da mocidade. E a mãe do Carlos começou a se interessar por doutrina espírita, e o pai do Carlos e as irmãs do Carlos. Por fim, toda a família do Carlos se tornou espírita. Quer dizer, ele conseguiu cumprir a missão dele, não do jeito que ele esperava, mas a missão foi cumprida de igual forma. 7 anos depois, então, do seu primeiro acidente, Carlos estava brincando com seu cachorrinho, a porta ficou aberta ali por um acaso, e o cachorrinho escapuliu, atravessou a rua, e lá vai o Carlos, deficiente mental, com uma perna arrastando, atrás do seu cachorro. Sem muito discernimento do que acontecia, ele atravessou a rua sem olhar para os lados, sem analisar o movimento dos carros, e então ele sofreu o seu novo acidente. Desse acidente o Carlos não voltou. Ele ficou no mundo espiritual. E o Carlos narra que teve uma outra visão nesse acidente. E nessa visão, ele viu uma outra coisa. Não viu a sua infância, nem a sua juventude, mas ele viu um momento antes, muito antes da sua infância. Muito antes do seu nascimento. E ele se viu pilotando um carro de guerra romano, com vários cavalos, uma batalha. Ele não soube dizer exatamente onde e como. E ele se viu atropelando muitas pessoas, arremetendo os cavalos contra uma multidão. Um resgate havia se cumprido ali na vida de Carlos. E ele viu o momento em que ele cometeu o crime que o levou a se tornar um deficiente mental, sofrendo 2 atropelamentos.
Um tempo depois, quando o Carlos estava no mundo espiritual, com mais discernimento a respeito da sua vida, com um pouco mais de lucidez a respeito da sua história, ele questiona então o seu mentor. Ele pergunta a ele o seguinte: olha, se por acaso, se apenas por um acaso eu não tivesse sido atropelado da primeira vez, não tivesse ficado numa cama, nem deficiente, não tivesse tido traumatismos cranianos, nem traumatismos diversos, e tivesse seguido minha vida normalmente com saúde, o que teria sido de mim? Teria envelhecido ou por acaso teria tido família? Como teria sido meu futuro? Teria me formado? O mentor então reflete um instantezinho e diz o seguinte: Carlos, se você não tivesse ido para a condição de deficiente físico e mental, se você não tivesse sofrido nenhum acidente, você teria vivido mais 3 anos e teria infartado, tão muito jovem, teria infartado com 20 anos de idade. É uma história muito interessante a história do Carlos, porque não é a história do Carlos. Ela é uma história de todos nós, é uma história que se encaixa na vida de qualquer um de nós. É uma história que é quase um conto de fadas para nós. Refletimos um pouco sobre as nossas condições, as condições da nossa vida. Essa história é apenas uma desse livro aqui, Deficiente Mental Porque Foi Um, da Vera Lúcia Marinzec. A Vera Lúcia, para quem não sabe, é a mesma médium que psicografou a série de livros da Patrícia, do Violetas na Janela. E esse livro aqui, 13 pessoas como o Carlos, 13 ex-deficientes físicos e mentais, vêm contar um pouquinho do que aconteceu em suas vidas, antes e depois. De modo que o que nós encaramos, então, no nosso dia a dia, é isso aqui, que Jesus chamava de escândalo. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7, Jesus diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que o escândalo venha. É inevitável. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. O Carlos foi atropelado por um caminhão, mas não era o caminhão o protagonista da história. Carlos não ficou paralítico, deficiente, por causa do caminhão que atropelou ele. Independente do que fosse. Era um desígnio, era uma missão que o Carlos tinha. E a condição dele foi uma condição que ele quis. Ele pediu. E assim, em nossas vidas, vamos encontrar essa palavra. Que é uma palavra que ela vai ter que ser muito bem analisada, muito bem pensada sobre o significado dela em nossas vidas. A aflição, aquilo que nos aflige. E por que nos aflige? Sentimento persistente, dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Uma dor contínua, uma agonia, algo que vai nos tirar do nosso comodismo, do nosso conforto, nos colocar a refletir, a lutar, a nos esforçar. Hoje em dia nós nos consideramos muito aflitos, diariamente, constantemente, a respeito de inúmeros assuntos, e realmente a palavra sacrifício é uma palavra muito forte em nossas vidas muitas vezes. E nos sentimos sacrificados por tão poucas coisas e nos sentimos aflitos por tão pouco. Hoje em dia, quando acordamos de manhã para ir trabalhar na segunda-feira, a gente já se sente sacrificado. Ai, que sacrifício. Quando o neném faz cocô na fralda, né, filhinho nosso, tão pequeno. E a gente fica assim, ai, de novo esse cocô. A gente é assim, faz parte um pouco da nossa natureza humana. Não é à toa que a gente está aqui no mundo de expiação e provas. Nós não conseguimos ainda superar esses pequenos sacrifícios, como se diz. Mas nós temos que aprender a usar essas palavras com um pouco mais de sabedoria. Porque para Jesus também foi um sacrifício carregar a cruz e ser pregado nela mesma. Mas são situações tão distintas, uma palavra só para designar as duas: sacrifício é acordar cedo na segunda-feira, sacrifício é pregado uma cruz. São situações muito distintas e a gente chama as duas de sacrifício. E agora o que é a aflição? A bem da verdade, não que seja uma regra geral, mas na maioria das vezes nós imploramos para ter a vida que temos. Imploramos para ser quem somos, como Carlos implorou para voltar com deficiência. Às vezes nós reclamamos daquilo que nós pedimos. E é por isso que tem aquela frase que já é um chavão: cuidado com o que pedes, que
Você pode obter aquilo que quer. E nós obtemos aquilo que nós queríamos ter. Se nós somos homens ou mulheres, se somos altos ou baixos, gordinhos ou magrinhos, grande parcela dessa decisão foi nossa. Carlos teve a opção, ele optou pelo que ele achou melhor. E realmente a vida de Carlos foi uma vida de muito progresso e muito aprendizado. E a aflição, ela vem, talvez, nos desafiar a sairmos do nosso lugar comum, soltar mais o pensamento, tentar entender melhor o que nos acontece, analisar aquilo que é importante para nós. Para nós que trabalhamos na indústria, esse homem aqui, ele é uma referência muito interessante, Taishi Ono. Ele não era espírita, tá, gente? Ele era japonês. Em 1932, ele ingressou na Toyota. E ele foi o responsável pelo sistema Toyota de produção. Ele se tornou diretor executivo da Toyota. E, sobretudo no pós-guerra, foi um dos homens mais influentes da indústria mundial. Hoje a Toyota é essa big empresa. E carro da Toyota a gente vê em toda esquina algum. E Taishi Ono, ele tinha uma filosofia muito interessante que ele aplicou no sistema de produção da Toyota, mas que ele dizia poder ser aplicado na vida pessoal de cada um também. Ele chamava de os 5 porquês. E ele dizia o seguinte, com 5 perguntas, por quê, nós conseguiríamos saber a causa raiz de qualquer problema. E como japonês extremamente racional, líder de uma grande empresa dessas, ele sabia o que ele falava. Cabe a nós aprendermos a fazer o exercício. Então ele dizia o seguinte, primeiro porquê. Ele vem através de um sintoma do que aparece. Um exemplo para o nosso dia a dia, vamos aqui colocar uma coisa mais prática. Vamos supor que a gente está aí com coriza, tossindo, garganta doendo, febre. O que será isso? Sintoma. Por que você está com esses sintomas? Ah, é claro, você está resfriado, está gripado. Então, primeiro porquê, matou. É gripe. Deve ser gripe. Mas por que você ficou gripado? Vamos analisar. Segundo porquê. O segundo porquê, ele dizia que era uma desculpa. Não era um motivo, uma causa. Porque era um falso motivo, era uma falsa causa. Ah, provavelmente eu estou gripado porque eu tenho infecção na garganta. Porque é muito comum eu ter infecção na garganta. Então, a infecção na garganta me levou a essa gripe, a essa infecção que me traz esses sintomas, esse mal-estar, essa febre, essa fraqueza, esse cansaço. Ele, ótimo, então, você, pela inflamação na garganta, pela infecção, você ficou gripado. Mas, por que você ficou gripado? Ele dizia que encontraríamos a culpa nesse porquê. Por que você ficou gripado? Ah, porque eu abusei do gelado. Eu tomei muito gelado. E eu não posso com gelado. E eu tomei muita coisa gelada e fiquei gripado e minha garganta infeccionou. Ótimo. Então a culpa, já sei, é do gelado. Ótimo, encontramos o culpado. Mas Taishi Ono dizia o seguinte, que as questões devem ser mais aprofundadas. No que ele chamava do quarto porquê, que é a causa. Por que que você consumiu tanta coisa gelada? Ah, porque era sorvete. Eu não resisto a sorvete. Adoro sorvete. Quando eu vejo sorvete eu tomo até explodir. Ah, ótimo. Então, a causa da sua gripe foi o sorvete. Mas espera um pouquinho. E a causa raiz, o quinto porquê? Por que que você não se aguenta quando vê sorvete? Para que tomar sorvete desse tanto? Ah, porque eu não tenho limites. Porque eu não tenho disciplina. Porque eu não aguento. Porque eu sou mal educado. Porque eu vejo uma coisa e não resisto. Enquanto não acaba, eu não fico satisfeito. Então, a causa raiz, então, dessa enfermidade, dessa infecção, dessa gripe, seria, segundo Taishi Ono, segundo os 5 porquês, encontraríamos a causa raiz na nossa intemperança, no nosso descontrole, na nossa falta de limites. Então, a falta de limites, a intolerância, essa insatisfação, levaria à infecção de garganta. É um exercíciozinho, assim,
bobo de se fazer. Mas é um exercício interessante a gente começar a aplicar em nossa vida. Porque, de maneira geral, a causa raiz, o quinto porquê, ele é aquela resposta que a gente não quer ouvir. Nós não queremos ouvir que eu fiquei gripado porque eu fui descontrolado, que eu fui desequilibrado, que eu estava descompensado, que eu não resisti à tentação. E é isso que a gente não quer ouvir, que a gente não consegue resistir à tentação. Porque a tentação é uma coisa que a gente quer muito, mas que vai acabar com a gente. E aquele cão raivoso, aquele cão que nos persegue para nos morder, e a gente corre dele morrendo de vontade que ele consiga morder a gente. Essa é a tentação. E nós buscamos, às vezes, as causas dos nossos problemas, das nossas deficiências, de várias maneiras. Nós buscamos psicólogos, buscamos mentores espirituais, buscamos livros e mais livros, buscamos a regressão, buscamos várias formas de entender por que é que a minha vida é assim. Por que é que nossa vida é assim? E, na verdade, as causas anteriores das aflições são as mesmas causas atuais das aflições, porque nós somos as mesmas pessoas. Eu sou o mesmo do que há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. Continua sendo eu aqui. E cada um de nós é assim, vocês também. Há 100 anos atrás, há 200, 300, 500, quiçá 1000 anos atrás, sabe-se lá. Somos nós da mesma forma. Vivemos, aprendemos alguma coisa, no mundo espiritual retomamos algumas lições, voltamos para poder cumprir de novo as mesmas provações, com alguma expiação. Muitas coisas nós conseguimos arrumar, outras não, retornamos da mesma forma para cumprir muitas vezes as mesmas provações, estamos aqui. Esses defeitos que nós temos são defeitos que nós sempre tivemos. Porque os defeitos são mais difíceis de a gente se livrar deles, porque somos espíritos muito imperfeitos ainda. As qualidades podemos ter adquirido elas há pouco tempo, mas os defeitos são defeitos muito arraigados em nós. Muitas vezes nós pensamos assim, vamos deixar para outra encarnação alguma coisa que nós não conseguimos fazer, alguma coisa que nós não conseguimos melhorar. Mas são coisas que nós já trazemos de outra encarnação e nós já deixamos para resolver nessa. E aí nós vamos protelar para mais uma. E nós continuamos a reencarnar na Terra, mesmos problemas, as mesmas deficiências, as mesmas situações. E aí a gente faz uma regressão para descobrir que a nossa vida anterior, às vezes era igual essa. Ou às vezes era diferente, mas nós passávamos pelos mesmos problemas. As mesmas deficiências, as mesmas situações, os mesmos conflitos, às vezes a mesma família, as mesmas amizades. E a gente vivia na China, ou no Egito, no Paquistão, ou na Europa, e mudamos aqui para o Brasil, e a gente continua com os mesmos problemas, porque onde a gente vai, a gente leva a gente. E não importa se eu vou reencarnar em outro país, no futuro, em outra condição, nós vamos estar nos levando juntos. E as aflições seguirão conosco, porque somos nós os causadores delas. Essa foto não está muito boa. Mas ali, na esquerda, você tem o Chico Xavier. No meio você tem o José Arigó. Tem o Valdo Vieira ali no canto, que ele é mais alto. E o Dr. Fritz, que não apareceu na foto, mas ele está aí. E quando o Chico Xavier foi ao encontro de José Arigó, e o Chico e o José Arigó se encontraram, o Dr. Fritz, então, conversou com o Chico. Porque o Dr. Fritz ele se tornou muito famoso dentro da doutrina espírita por ser um grande cirurgião. E José Arigó, com um canivete enferrujado, ele fez milhares de cirurgias, muito bem sucedidas, por sinal. E aí o Dr. Fritz disse o seguinte: Chico, vamos consertar esse olho seu? Esse olho seu te causa muitos problemas. Sangramento, dor, lacrimeja demais. Seu olho nem se movimenta muito bem, esse óculos escuro o tempo todo. Por que a gente não cura esse olho seu? Vamos curar, acabar com esse mal. Rapidinho, sem dor. Não tem problema nenhum. Daqui do mundo espiritual eu consigo ver exatamente o que tem que ser feito aí.
E o Chico falou assim, olha, que legal isso, muito bom. Mas o Chico depois refletiu um instante e disse o seguinte, olha, Dr. Fritz, eu acho melhor a gente não mexer nesse olho meu, sabe? Porque meu olho é uma expiação. E se eu curo meu olho e eu me livro dessa expiação, eu não cumpri o tempo determinado. E essa expiação ela vai me surgir em outro lugar. Eu não sei onde vai vir esse problema depois, em que lugar do meu corpo. O meu olho eu já conheço muito bem. Meu olho eu já me acostumei com ele, não me atrapalha. Já sei lidar com ele perfeitamente com esse problema aqui. Eu não preciso de outro problema. Então vamos deixar tudo como está, que assim fica bom. O Chico ele entendia o porquê daquilo que lhe acontecia. Ele tinha uma consciência de que era necessária uma disciplina para aprender a conviver com as suas deficiências, com os seus problemas. E não era simplesmente arrancando de nós os nossos problemas que a nossa vida ia se tornar perfeita. E a vida dele não ia se tornar perfeita por causa disso. Porque era necessário que ele cumprisse certas determinações, às vezes impostas por ele mesmo. Uma das passagens de Emmanuel, bastante esclarecedoras nesse sentido, vem do livro Busca e Acharás. Quem conhece Emmanuel deve ter intimidade com esses textos. Agora, quem não conhece, fica conhecendo hoje. Quer dizer, um dos maiores filósofos da doutrina espírita, Emmanuel, ele vem a dizer o seguinte: aceita a própria vida sem dela reclamar. Inibições no corpo, aulas na própria alma, lar atribulado, escola redentora, provações e tropeços, testes de promoção. O quadro em que te vês, apoio que precisas. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Emmanuel tinha essa capacidade de, em poucas linhas, em poucas palavras, dizer muita coisa. Uma característica de espíritos superiores. Quando nós vamos analisar aí obras espíritas ou textos espíritas, nós que trabalhamos com a psicografia já há alguns anos, nós sempre temos que interpretar dessa forma. Quanto menor a frase e quanto maior significado ela tiver, mais evoluído é o espírito. Segredinho, viu, gente? Depois vocês pegaram uma psicografia aí para ler, tá? Ou um livro que vocês não conhecem. Então, Emmanuel vinha dizer o seguinte, que aceitar a nossa vida era o primeiro passo que a gente tinha que dar para a gente mudar o nosso destino, mudar o que nos acontece, mudar quem somos. Mas era necessário antes esse autoentendimento, essa autocompreensão, olhar para dentro de si. Quem sou eu? Onde eu estou? Quem são essas pessoas ao meu redor? O que essas pessoas precisam? O que eu preciso? O que é bom para mim? O que é bom para mim nem sempre é o que é bom. Bom para mim é aquele que me disciplina, muitas vezes, e ali não é tão bom. Tudo que disciplina a gente causa algum transtorno, não é verdade? Tudo aquilo que disciplina a gente causa um impacto, que às vezes é negativo. Tudo que nos impõe regra, disciplinas, é difícil a gente aceitar. Mas é assim que a nossa vida é feita, e é assim que nós vamos aprender a superar o que nos acontece, essas aflições. Porque existe uma frase na doutrina espírita que é uma frase até muito conhecida. Dizem que facilidade é morte, dificuldade é vida. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo na vida da gente que é muito fácil carrega um ônus muito grande. Olha, não é fácil a gente ser analfabeto? O que a gente precisa fazer para ser analfabeto? Nada, ficar sentado no sofá, ver televisão, não ir para a escola. É muito fácil ser analfabeto, mas qual que é o ônus disso? E ser alfabetizado, se alfabetizar, estudar, quanto é difícil isso? Por que é mais fácil ficar sujo ou ficar limpo? A gente deixar de tomar banho, a gente fica sujo. É muito fácil ficar sujo. Mas e aí, o que carrega isso? Qual é o ônus disso? A falta de higiene para a nossa saúde. Nossa casa, o que é mais fácil de fazer? Deixar a casa suja ou deixar a casa limpa? Então, tudo que é muito fácil carrega um ônus muito grande para a gente. Tudo que é fácil acarreta em nós uma problemática muito grande. Tudo aquilo que é difícil de buscar, que exige de nós, que nós chamamos de aflição, o que é aflitivo de se fazer, com certeza tem um bônus enorme aí dentro. Porque o que se aprende nessa existência, nós carregaremos para todas as outras. E um defeito que a gente acabar nessa vida, a gente não vai ter ele de volta nas outras existências. Agora, um defeito que a gente não corrige, a gente carrega ele para sempre. Da mesma forma.
Cabe a nós tomarmos essa decisão sobre nós mesmos. O que nós queremos? Essa análise. Emmanuel, nessa passagem, o que ele vem a dizer? Que o mundo é como uma escola, como esse educandário, grande educandário que tem a nos ensinar sempre alguma coisa. No livro de João, capítulo 9, versículos 2 e 3, estando Jesus e os apóstolos em Jerusalém, os apóstolos veem um homem cego, e que é cego de nascença. Os apóstolos ficam muito curiosos para saber por que esse homem nasceu cego. Qual que é o sentido de uma pessoa nascer cega e as outras não? Eles então questionam a Jesus o seguinte: mestre, por que é que este homem nasceu cego? Será que ele pecou ou os pais dele pecaram? E é uma pergunta tão interessante porque como é que uma pessoa pode ter pecado antes de nascer? Para os judeus há 2000 anos atrás, a gente vê que eles tinham algum conhecimento de vida anterior, algum conhecimento de vida espiritual. Alguma coisa eles sabiam que tinham antes da pessoa nascer. Que a pessoa poderia ter alguma experiência antes de nascer. Isso aí já está narrado no próprio Novo Testamento. E Jesus diz o seguinte: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E Jesus o curou. Para aquele homem cego, o que nasceu cego? A cegueira não era uma privação, não era uma expiação. Era uma provação e uma forma de Deus se manifestar através de Jesus, exemplificando aí o poder do Mestre. Ele daria esse testemunho de que foi curado pelo Cristo e ficou na história esse acontecimento. Mas não é só essa a história de Cristo, e nem todas as outras curas que ele empreendeu, porque Jesus curou e muito. E o Novo Testamento nos fala que Jesus curou cegos, aleijados, surdos, paralíticos diversos, a lepra, que era uma doença da época terrível. Jesus livrou muitas pessoas dela, endemoniados, e os considerados loucos, os lunáticos. Uma mulher hemorrágica, só tocar nas vestes do Cristo, ela foi curada de uma hemorragia que acometia há muitos anos. E para muitos desses casos, o que Jesus dizia? A tua fé te curou. Jesus, será que por acaso ele em algum momento pode ter passado por cima da lei de causa e efeito? Será que Jesus iria contrariar as leis divinas para curar aquelas multidões que ele curava? Eu acredito que não. Porque quem foi curado porque tinha algum merecimento, porque tinha algum mérito, ou porque, passando por provações, estavam ali para que auxiliassem o Cristo a demonstrar ali o seu poder, a sua fé, a propriedade do Cristo, da fé, energia divina. Estavam ali por algum motivo. E hoje, essa palavra milagre ela é muito mal interpretada. Nós carregamos esse estigma de milagres e as religiões têm carregado isso com tal peso que nós acreditamos que, de repente, na pior das hipóteses, o milagre pode nos salvar. Não é isso que diz a história, nem é isso que diz a vida do Cristo, nem é isso que diz os estudos. Allan Kardec analisa muitas questões dos milagres na obra Gênese e diz que realmente tudo é cientificamente muito explicado, muito provado, mas que, como diz o Cristo, a tua fé te curou. Nós podemos nos livrar de todos os nossos problemas e de todas as nossas aflições. Porque são resgates nossos, provações nossas, são débitos nossos, expiações nossas. É coisa do nosso quintal mesmo que a gente tem que limpar e cuidar. Com muito cuidado, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. A gente tentar entender quem somos nós, quer dizer, os 5 porquês, aplicar isso na nossa vida. Por que é que eu nasci assim, nessa casa, com essa família, com esse pai, essa mãe? Ou sem esse pai, essa mãe? Ou com esse irmão, essa irmã? Desse jeito que sou? Nós vamos entender que estamos nessa condição pelo que nós somos hoje, pelo que nós fazemos hoje. A doutrina espírita é uma doutrina muito esclarecedora em nossas vidas, porque vem nos mostrar que devemos aceitar até nós mesmos com muito amor.
Amor por Deus, amor pelo próximo, amor por nós. Esses 3 amores que nós temos que aprender a conquistar e aprender a entender com bastante cautela, bastante reflexão, bastante conhecimento. A doutrina espírita, no final das contas, ela é doutrina para o nosso dia a dia, gente. No nosso dia a dia, nós vamos encontrar as causas das nossas aflições, não só das aflições atuais nossas, não. Olhando o nosso dia a dia, o modo que a gente trata as pessoas, como as pessoas nos tratam, nós vamos encontrar as causas das nossas aflições anteriores, das nossas aflições atuais, e nós vamos aprender até a entender as causas das aflições futuras que nós iremos sofrer. Tudo está dentro de nós. Basta a gente aprender a olhar com carinho ao nosso redor, aprender a olhar com carinho o nosso coração. Nós vamos conseguir vencer essas aflições no nosso dia a dia, ou pelo menos entender melhor por que elas se acometeram em nossas vidas, gente. Muito obrigado a todos.